todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar então, mais uma vez? Senhor meu Deus, nosso Pai querido, nosso Pai celestial, antes de falarmos a respeito da palavra, da mensagem, queremos pedir ao Senhor a bênção do Senhor, uma bênção especial sobre aqueles que estão enfermos. Rogamos por Tua graça e misericórdia, Senhor Deus, que Tu estendas a Tua mão poderosa àqueles que esperam em Ti, aqueles que Te amam. Nós rogamos, ó Deus, pela Tua graça infinita, pela Tua bondade, para que se manifeste, Senhor Deus, trazendo alívio às dores, capacitação aos médicos, ungindo os medicamentos com Tua mão poderosa, para que sejam como bálsamo derramados de Ti mesmo. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão com o seu coração triste, abatido, que estão, ó Deus, entristecidos pelas agruras, pelas lutas, pelas dificuldades, às vezes até com problemas, além de espirituais, até mesmo tristeza do coração. Rogamos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha ser derramado nesta noite sobre estas vidas, trazendo alívio, trazendo paz, trazendo, Senhor Deus, alegria que excede todo entendimento, que vem de Ti. Senhor, também rogamos por aqueles que estão aguardando o seu bebezinho. Nós pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor leve a bom termo a gravidez, que o Senhor esteja abençoando desde o ventre essas crianças. Temos aqui irmãos com dificuldades. Rogamos, ó Deus, que Tu sustentes, que Tu alimentes, que aquela substância ainda informe seja abençoada por Ti, entretecendo os ossos, dando vida, dando o pulsar do coração, nervos, medula. Ó Senhor Deus, Tu sabes, não nos compete, Senhor Deus, faz parte do nosso clamor, da nossa oração. Estende a Tua mão, Senhor Deus. A oração, na verdade, que fazemos nesse momento é para que saibamos que o Senhor é quem forma, é quem cria, é quem gera a vida e todas as coisas. Abençoa, Senhor. Derrama, Senhor Deus, da Tua graça sobre nós. É o clamor que fazemos. Pedimos também, Senhor Deus, pela ministração da Tua palavra, dá frescor à memória, à mente, dá fluidez, que eu não seja neste momento, Senhor Deus, entrave para a compreensão da Tua palavra. Antes, usa o Teu servo, usa, Senhor Deus, e derrama o poder do Teu Espírito Santo, aquecendo as palavras e também aquecendo os corações. Ó Senhor Deus, prepara, Senhor, aquele que ministra, mas também nós como ouvintes possamos compreender, discernir qual é a mensagem da Tua graça e do Teu amor para conosco. Rogamos pela ministração do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, estamos nesta sequência de texto tão maravilhosa da Palavra de Deus, capítulo 8 de Romanos. Para alguns autores, alguns teólogos, é como se fossem as cataratas do Niágara. Tanta bênção que jorra desta fonte aqui do capítulo 8 de Romanos, né? Uma bênção.
sobre nossas vidas. O que nós estamos aprendendo aqui no capítulo 8 de Romanos? É que nós precisamos desta santificação. Há uma ação de Deus que nos santifica, que nos libertou da lei, da maldição da lei, das cadeias do inimigo, né? E da condenação da lei. Mas não é suficiente para a nossa santificação. Há então uma operação do Espírito Santo, agindo e atuando em nossas vidas. Esta atuação do Espírito Santo geram ou formam alguns efeitos em nós. Estamos agora no 6º efeito da atuação do Espírito Santo em nós. É o tema da nossa mensagem nesta noite, qual seja? Estabelecer o propósito de Deus em nós. Qual é então o 6º efeito da ação do Espírito Santo? Estabelecer o propósito de Deus em nós. Poderia dizer também, estabelecer o plano perfeito de Deus para a salvação do homem em nós. É Deus quem faz esta obra, através da atuação do Espírito Santo, agindo com poder na humanidade. Do contrário, se ele não o fizesse, ninguém queria saber dele. Interessante isso, né? Então, mais uma, que nós precisamos então aprender e compreender o que diz a palavra de Deus. Então, no versículo 28, é a base para a formatação desta ideia. É aqui no versículo 28 que está sendo feita esta declaração. O Espírito Santo estabelece o propósito de Deus em nós. Que propósito é este? Glorificar o homem. Como assim? Porque o Senhor nos fez em estado de glória, semelhante a Ele mesmo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, santo e sem pecado, sem enfermidades, sem limitações. Mas o pecado entrou e, ao invés de honrar ao homem, ensoberbecido, foi abatido, humilhado, um corpo se desfazendo, a vida se esvaindo. Gosto daquela ideia que diz que se nós estivéssemos num barquinho, pegássemos um punhado d'água, esta é a nossa vida, vai se esvaindo. Você consegue segurar um punhado d'água na mão? O que vai acontecendo? Ela vai correndo entre os dedos, não é? A nossa vida é isto. Um punhado que vai se esvaindo, se derramando. Com o passar do tempo, foi. Né? Mas a vida, aquilo que Jesus tem prometido para nós, toda a sua glória, a vida abundante, é como o oceano todo à nossa volta, né? Então você está vivendo um punhado, mas Ele está oferecendo todo o oceano. É uma comparação muito bonita, poética, né? Não é literal, porque nem o oceano pode conter o que Deus tem prometido para nós, né? Só um exemplo bem simplório. Diz assim o versículo 28, sabemos, né? Por que ele está dizendo sabemos? Por causa da intercessão do Espírito. A criação está gemendo, nós estamos gemendo, ou não? Estamos ansiosos, aguardando. Aí a palavra de Deus diz que o Espírito Santo sente conosco, nesta unidade, que é o 5º efeito da ação do Espírito em nós, é ser um conosco. Ele também geme por nós e intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus, sabendo que, levando em conta que, olha só que interessante, que todas as coisas, está preparado? Receba.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o bem que aqui está sendo dito, não se trata do final feliz de uma novela ou de um filme. Do contrário, o apóstolo Paulo teria se frustrado. Do contrário, Pedro teria sido frustrado. Foi crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me pendura e me crucifica de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como ele. Essa é a morte de Pedro. André diz que fizeram: eu também não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Mudou a cruz, fizeram a cruz em X. Ao invés de ser assim, aí chama-se a cruz de Santo André. Já ouviram falar? A cruz de Santo André. É um X, né? Diferente. Tantos outros exemplos que nós temos, que o desfecho da história parece contradizer a isso. Então, ou está contradizente, ou qual será o bem que o apóstolo Paulo está falando aqui? Todas as coisas. Sabe essa enfermidade? Sabe aquela coisa que você esperava tanto que não aconteceu? Aquele emprego, talvez? Sabe aquele plano que frustrou? A esperança que falhou? Estou cantando um hino, graças dou por esta vida, né? Sabe os espinhos? Tantas lutas, dificuldades. Às vezes a gente olha assim e fala assim: mas meu Deus, acho que minha mãe pensou muitas vezes isso, olhando para nós. A tua palavra está escrito que eu devo ensinar a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Quantas vezes eu não estou entendendo nada, meu Deus, o que é isso? Né? Às vezes a gente quer marchar, quer caminhar por uma fé visível e palpável, e nos deixamos enganar pelas coisas deste mundo, pelo visível. E as promessas estão muito além. É um oceano comparado a um punhado de água. Então, quando o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem, este bem é o propósito de Deus, é o plano perfeito para a salvação. Tudo que acontece serve para lapidar, para adestrar, para transformar, para até nos humilhar na sua presença. O Damasceno, lendo aqui o versículo de Isaías, capítulo 1, né? Falando a respeito da confissão de pecado, de como o sangue de Jesus deixa os nossos pecados mais terríveis, mais alvos do que a neve. E às vezes eu não resisto, eu dou uma olhada nos versículos à volta. E logo em seguida, tem um versículo que diz assim: no dia do Senhor não vai ficar um soberbo de pé. Não há este que bata a mão no peito e fala: eu posso. Né? Deixa eu ler aqui o versículo. Deixa eu marcar aqui. Quem quiser acompanhar, Isaías. Esse aqui estava fora do script, né? Isaías, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Conheço um cara que tinha um negócio. Esse cara disse: eu vou comprar uma máquina. Essa máquina vai me dar riqueza e vai me dar bens. Para isso, eu vou vender um terreno para comprar essa máquina.
E muitos disseram: não faça isso. O terreno é um bem imóvel. Não há como perder. E que será disto? Aí, quando a máquina começou a produzir, muitos lucros, ia de vento em popa, dizia o cara, o soberbo: agora eu vou comprar um carrão, que eu quero passar por cima de quem duvidou de mim. Se este cara é um escolhido de Deus, e esta palavra se cumpre na vida dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nós vamos ver já já esse amam a Deus. Você acha que ia prosperar esse negócio? Alimentar essa soberba? Deixá-lo cada vez mais confiante em si mesmo, nas suas próprias mãos, e longe de Deus? Haveria chance de dar certo esse negócio? Todas as coisas cooperam para o bem, significava tirar esse negócio desse soberbo. Não é assim? Concordam? Parecem temerosos em afirmar. Então esse negócio foi tirado. Esse negócio faliu. Essa máquina não deu certo. E este foi resgatado da sua soberba. Abatido. Todas as coisas, uma falência, uma enfermidade. Às vezes são tantos os problemas, né? Que a gente passa, que a gente vive, que você fala assim: mas rapaz, não é possível. Alguém uma vez me disse assim: mas pastor, quanto mais eu oro, para não falar o ditado do catolicismo, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Quanto mais eu me chego à igreja, parece que pior fica as coisas. Eu estava no mundão, eu estava na balada, e as coisas iam tudo bem. De repente, eu creio em Deus, quero servir a Deus, quero ir à igreja, quero ouvir, quero meditar, quero acertar minha vida. Parece que tudo piorou. Como é que a gente pode entender esse versículo? Este bem é o bem maior. É um trabalho que Deus faz na vida daqueles que Ele escolheu. É um trabalho de glorificação, de aperfeiçoamento, até chegar o dia de sermos ou termos a varonilidade de Cristo. Ele é o exemplo, Ele é o alvo. É este o bem que Deus quer nos dar. É nesse sentido, todas as coisas cooperam para a execução, para a confirmação do plano de Deus para a vida do homem. Por isso, este é o efeito do Espírito Santo agindo em nós, atuando em nós, para estabelecer e fazer cumprir o propósito de Deus em nós, o propósito de glorificar-nos. A criação anseia e geme, aguardando o dia de sermos transformados, glorificados, aguardando o dia em que o Senhor voltará para cumprir este propósito. Então o apóstolo Paulo passa a nos dar 5 argumentos de que o Espírito Santo atua para estabelecer um propósito de Deus, um plano perfeito, um plano que Ele fez já desde antes da fundação. Ainda o homem não havia caído, Ele já tinha olhado para nós. Nunca Ele foi pego de surpresa. A história, os agentes da história, nunca o surpreenderam. Não fica bem, não é propício a Deus nós imaginarmos que Ele tenha dito: e agora o que eu faço?
Ai, o homem pecou, o que eu vou fazer? E ficou desesperado, correndo para lá e para cá. Você pode imaginar Deus assim? Soberanamente, Ele escreveu e estabeleceu um plano, e este plano tinha como pressuposto a necessidade da vinda do Espírito Santo atuando nos seus eleitos. Eis aí, então, os argumentos que o apóstolo Paulo faz para dizer: o Espírito Santo atua em nós para estabelecer o propósito de Deus. Quais são os argumentos? Primeiro argumento, versículo 29, na parte A. Ele nos conheceu de antemão. O que quer dizer ele nos conheceu de antemão? Antecipadamente, antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo. De antemão, antes. Agora, meus amados irmãos, a palavra conheceu não é simplesmente um conhecimento. Como eu conheço você? Né? Temos visitantes hoje. Eu soube da história linda da visita de vocês. Mas vejam só, eu os conheço. Mas é diferente do que eu tenho de conhecimento da minha esposa, não é? Não é assim? É um conhecimento de intimidade. Não é isso? Esta palavra conheceu, ela tem uma profundidade incrível. Vamos primeiro observar o tempo, né? O tempo, perdão. Não é o tempo dessa palavra ainda, é outra. Nesta palavra, nós vamos observar o significado de conhecimento na Bíblia. Várias passagens do Antigo e do Novo Testamento usa esta palavra como escolheu, né? E dentre tantas nações da terra, Deus conheceu a Israel. O que quer dizer isso? Escolheu a Israel. Conheceu. É mais do que um Deus todo-poderoso soberano, essa é a ideia mais comum, de que Ele conhece o futuro. Você acha que Deus conhece o futuro? Mas é muito mais do que conhecer. Ele estabeleceu o futuro. Ele preordenou todas as coisas. Ele escolheu como deve ser cada coisa. Nada escapa do seu controle. Quando diz, porque de antemão nos conheceu, é sinônimo de dizer que escolheu. Não porque ele conhecia o que você ia ser. Entra um pouco de arrogância nisso, ou muita. Quando alguém envereda por essa teologia. Deus já sabia que eu ia aceitar ele, que eu ia ser bom, que eu ia ser uma boa pessoa. Aí ele me escolheu. É isso? De modo nenhum. Se fosse pelo que eu era, pelo que eu viria a ser, o Senhor, pelo contrário, né? Ia escolher não me escolher. Era isso. Diz o soberbo em seu coração, é porque eu sou bom que ele me escolheu. Essa frase aí não é da Bíblia não, fui eu que formei agora. O soberbo é que pensa com arrogância. Ele se autoelogia, se autoconclama, é o santarrão, é o bonzão. Ele é tão bom que ele só olha para os outros julgando. Nós devemos olhar para nós com humildade. Miserável homem que sou. Como cantamos há pouco, extraído do profeta Daniel, que a nós só nos cabe o corar de vergonha. Mas ainda assim, apesar de nós, Ele nos conheceu e nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Desde antes de Adão pecar.
Tá bom, eu também não consigo. É muito grande para mim esse pensamento. É maravilhoso demais para mim. Não posso atingir. É uma afirmação que a gente concebe e recebe e dá glória a Deus, porque só dá para crer. Eu não consigo compreender na sua íntegra. Mas Ele me conheceu, me escolheu. Mas a palavra conheceu tem também uma conotação de intimidade. Alguns trechos da Escritura diz que, então, Abraão conheceu Sara. José, quando recebe a notícia de que a Maria se achava grávida do Espírito Santo, aí diz a palavra de Deus que ele ainda não tinha conhecido ela. O que quer dizer isso? Não tinha tido ainda relações com ela. Né? Então, a palavra conheceu é de intimidade. Intimidade muito próxima. Para usar a mesma figura do enlace do matrimônio, os dois se fazem um só. Um só. Conheceu. O Alberto conheceu a Lindalva. Os dois se fizeram um só. Tamanha intimidade que desfrutam um do outro. Conheceu. Então veja, ao mesmo tempo que tem esta conotação de escolha, de eleição, tem esta também de intimidade, que significa dizer que Ele nos escolheu para ser um só conosco, para ter intimidade. Em alguns lugares a Escritura chega mesmo a usar a figura da união matrimonial. Ele nos conheceu no sentido de que Ele é o esposo do seu povo. No que diz respeito a Jesus, a igreja, Ele é o noivo, que a amou de tal maneira que entregou a sua vida por ela. Mas está se ataviando, se preparando para o dia do enlace, do casamento, das bodas. Claro que é um sentido figurado, quando nós o conheceremos como Ele é, e desfrutaremos da sua intimidade, da sua proximidade, para sempre, sendo um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito. A unidade nós vimos a semana passada, não foi? Então, o fato de que o Espírito Santo, nesta unidade, geme, intercede por nós, gera também este sexto efeito, de que nós, ou seja, o Espírito Santo está estabelecendo um propósito, algo que foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Ele nos conheceu, ou seja, Ele nos elegeu para unidade, nos elegeu para intimidade, para plena comunhão. Em segundo lugar, o segundo argumento que o apóstolo Paulo nos apresenta a respeito deste efeito é que Ele também nos predestinou. Semelhantemente ao primeiro, quando Ele escolheu, Ele estava agora predeterminando o destino. Em Adão, o que acontece? Todos estamos condenados. Não há um só sequer. Não há um justo. Não há quem busque a Deus. Não há quem queira. Não há quem cumpra a lei. Portanto, estão todos destinados, não é, para o inferno. Mas a estes, a quem o Senhor conheceu, Ele predestinou um outro fim, um outro caminho, a glória celestial, a intimidade. Ele predestinou. Né? Então, haja o que houver, não sei o que aconteceu para a palavra, o evangelho. Qual foi o argumento? Qual foi a coisa que aconteceu? O apóstolo Paulo está dizendo todas as coisas.
todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Se dissemos há pouco que ninguém quer saber dele, todos se extraviaram. Não há quem faça o bem, não há quem queira. Aqueles a quem ele conheceu e predestinou, o Senhor alcança, e este efeito do Espírito estabelece o propósito de Deus em nós, ou seja, naqueles a quem ele escolheu e predestinou. Eu já vi uma vez um pastor televisivo, essas bênçãos, né? Perdoe, não é bênção, coisa nenhuma. Dizendo a respeito da predestinação, essa doutrina diabólica, né? Eu só posso crer, só posso entender que este homem rasgou esta página. O texto é muito claro. Não tem outra palavra. Não é erro de tradução. É isso aí mesmo. Deus predestinou alguns para a glória eterna. Os demais que não querem saber dele, já têm o seu destino traçado, já estão encaminhados, não precisa fazer mais nada, vão para o inferno e acabou. Né? Mas aqueles a quem o Senhor escolheu, elegeu, conheceu, também predestinou para a glória eterna, para a intimidade, para a comunhão com o Pai e com o Filho. Predestinou, alguém pode pensar, mas aí, pastor, a gente fica aí confiado nessa palavra que você está dizendo aí. Eu fui predestinado, estou aqui, então agora eu posso pecar à vontade. É assim mesmo? Posso falar palavrão, posso, né, dormir com o namorado, com a namorada, posso soltar a franga por aí. É assim? Os predestinados, já foi predestinado, não tem como ele não ir para o céu. Todo aquele que foi predestinado e escolhido pela ação poderosa do Espírito Santo, ele vai estabelecer o propósito de Deus em nós, qual seja? Olha aí que diz o versículo 29 na parte B. Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, o segundo Adão. Como todos pecaram em Adão, que era um representante, herdou esse veneno, o pecado, está morto nos seus pecados e delitos. Agora aqueles que foram predestinados também herdarão a imagem do Filho e deverão viver segundo a sua imagem e semelhança, em santidade, em amor, em temor de Deus, em obediência. Fazer a vontade do meu Pai é meu alimento, dizia o Senhor Jesus. Ama a Deus acima de todas as coisas. Ama ao próximo como a ti mesmo. Né? Aí você olha para o sermão do monte e você fala assim, meu Deus, eu preciso ficar mais parecido com Jesus, porque está feio. E se você olha para aquilo e diz assim, não me interessa, isso aqui é muito difícil, não quero saber disso não. Então, eu desconfio, que você não é predestinado a coisa nenhuma não. Os predestinados ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Dão ouvidos. O meu caminho está errado, deixa eu corrigir. Eu estou fazendo tudo o contrário, deixa eu acertar. Senhor, lava aqui os meus pés na caminhada, porque está feio o negócio. Me ajuda, transforma-me. Espírito Santo, estabelece o propósito de Deus em mim, me fazendo parecido com Jesus. Se a pessoa não quer ser parecido com Jesus, esqueça. Está só fazendo número. Né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você já deve ter ouvido falar algumas pessoas dizendo assim, nós somos irmãos em Adão. Todo mundo é filho de Deus. Aí você diz assim, não, só aqueles que creem. Aí a pessoa diz, em Adão, sim. Aí pronto,
Deu o argumento certo. Em Adão, sim. Né? Mas em Adão, todos pecaram, se extraviaram e se separaram de Deus e não são filhos, senão criaturas. Mas, com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos outra vez o privilégio. Todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aprendemos no outro sermão, o Espírito Santo nos adotou como filhos, e agora somos irmãos uns dos outros. Por isso que os crentes se tratam assim: ô irmão, bonito isso, não é? O irmão fulano, a irmã ciclana, não é? É lindo e verdadeiro se forem de fato filhos de Deus, de fato estão andando de conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, nosso irmão mais velho, aquele em quem confiamos, aquele em quem nos escondemos, né? Aquele a quem pedimos socorro, ajuda, aconselhamento, aquele que nos direciona, aquele que nos conduz pela mão aos braços do Pai. Assim, pela adoção do Espírito, cumpre-se então aquilo que Deus predestinou, pré-ordenou. O seu plano se concretiza por este efeito do Espírito Santo em nós. Então, o terceiro argumento, o apóstolo Paulo diz que ele nos chamou. Esse ponto aqui dá para a gente ser um pouquinho mais breve. Essa palavra chamou é justamente aquela palavra que diz o seguinte: quando o Senhor Jesus apareceu, né, quando ele foi batizado e depois quando ele apareceu em glória, juntamente com Elias e Moisés aos discípulos, e uma voz do céu deu testemunho a respeito dele, dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Há pouco nós citamos o outro versículo: as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Para que isso aconteça, este chamado precisa ser audível. A comunicação é interessante: alguém fala e o outro ouve. Alguém emite uma mensagem, o outro recebe a mensagem. Então, quando a palavra de Deus está dizendo, a esses também chamou, está embutido aqui o que a teologia chama de chamado eficaz. Sabe o que é chamado eficaz? A eficácia é aquilo, é o produto daquilo para o qual você determinou. Aí faz acontecer. Isso é eficácia. Então, aquilo que ele conheceu, predeterminou, também chamou. Ele se faz ouvir. Ele se faz entender. A ação do Espírito Santo estabelece aquilo que Deus determinou como propósito. Então, ele alcança eficazmente com o seu chamado, né? Porque o chamado, de um modo geral, é o outro tipo de chamado, tem o chamado eficaz e o chamado geral. É posto constantemente. Mas vede quantos recusam aos borbotões, né? Milhares ouvem a palavra, são ouvidos mocos, são mortos nos seus pecados e delitos, não conseguem ver, não conseguem ouvir, né? São chamados, postos pela ordem do Senhor Jesus Cristo: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura, para que sejam indesculpáveis, e não vão querer, exceto quem? Aqueles a quem ele conheceu, predeterminou, escolheu. Aí o seu chamado se faz eficaz. Ele chamou, quer dizer, eficazmente. Ele os arranca.
Não, Senhor, mas aqui está tão bom nessa lama. E o Senhor disse: tu és meu. Eu te escolhi. Eu te conheci. Pré-ordenei. Eu tenho um plano para você. E o Espírito Santo então faz uma transformação. Traz luz, traz vida e o convence e o poder de Deus o tira. É um chamado eficaz, irresistível. Destrói fortalezas, desmancha as defesas. Já tentou falar com alguém a respeito do Senhor Jesus? Como as pessoas vêm todas armadas, de fortalezas, de defesas, de desculpas, né? E muitas vezes sobra até para o pastor, né? Sobra, você está dando dinheiro para o pastor, já fica logo assim, né? Desculpas, defesas e fortalezas são quebradas na hora em que há a ação poderosa do Espírito Santo, porque o chamado é eficaz, fruto deste efeito do Espírito que estabelece o propósito de Deus em nossas vidas. E aí, um quarto argumento, o apóstolo Paulo diz que ele nos justificou. Por ser um tema que também já trabalhamos abundantemente, dá para passar rapidinho por esse ponto. O justificou significa o quê? Tornou justo. Não há um justo sequer. Ninguém quer saber. Todos se extraviaram. Não amam a Deus, não quer saber de Deus. Portanto, todos condenados. O que o Senhor fez então? Pagou a conta. Qual é a dívida? É receber a ira de Deus. O Senhor Jesus veio, pagou a conta e zerou. Não deve mais nada. A conta não ficou mais negativa. Ficou, né? Não deu déficit e estava sem o superávit. Aí o Senhor nos deu superávit. O Senhor nos deu créditos. Do negativo foi a zero, do zero o Senhor imputou a nós a justiça de Cristo. Isto é, nos justificou. Irmãos, é bênção. É bênção. Nos justificou. A partir de quando o Espírito Santo estabelece o propósito de Deus em nós, porque Ele nos justificou, nos convenceu, nos acordou, nos fez entender que nós não somos nada, merecemos a ira de Deus, mas Jesus já recebeu a justiça de Deus, pagou a conta e agora nos torna justos, assim como Ele é justo. Para entrarmos na presença de Deus, somente o justo pode. Então, Ele colocou em nós. Nós não podemos achar, aquele pecado, aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, agora eu não posso mais falar com Deus. Não, está titubeando na fé. Agarre-se. A fé verdadeira diz que Ele pagou toda a dívida dos pecados que eu cometi lá atrás. Tudinho. Eita, foi muito, hein? Os que eu cometi hoje. Não foi tanto quanto no passado, mas tem pecado hoje também. Miserável homem que sou. Ainda, no futuro, vou cometer alguns. Por mais que eu me esforce, não é assim? Não tem esse que não consiga. Nós estamos num estado ainda que não há quem possa não pecar. Mas também os que eu ainda cometerei já estão pagos. Fui justificado por Jesus Cristo. A minha conta está positiva na presença de Deus. Então, aqueles a quem Ele conheceu, Ele predestinou, Ele chamou e também justificou. Aleluia! Não somente justificou, mas também 30 na parte final, na parte C, também glorificou. Este é o objetivo, a meta.
É o plano. O homem que caído estava, né, em completa desonra, não é sombra do que o Senhor tem para nós. Está muito aquém. Ele quer nos dar este corpo glorioso, nos quer fazer semelhantes ao seu Filho, quer nos transformar, tirar a morte de nós, a enfermidade, o cabelo que cai, né? Os cabelos brancos. São sinais do pecado, da morte chegando. Ele quer nos glorificar e nos dar vida eterna. A glorificação é o plano de Deus para a redenção do homem. Agora, talvez a gente tenha um novo sentido quando olhamos para o versículo 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? É aquele a quem Ele conheceu, quem Ele mesmo escolheu, quem Ele mesmo predestinou e chamou. E o que mais? Justificou e glorificou. Olhe agora para o tempo do verbo glorificou. Está no qual tempo? Passado. Mas Ele já glorificou? Ainda não. Ainda não. Ele está trabalhando em nós. É um processo de santificação, é o tema de todas as mensagens. É a meta, é o propósito de Deus estabelecido, nos apurando, nos fazendo passar pelo fogo feito um ouro, que está cheio de impurezas, e precisa passar pelo fogo, pelas lutas, pelas dificuldades, ser amassados, ser até mesmo humilhados, quebrando e tirando de nós a arrogância, a soberba, nos levando, nos transformando nesse processo. Nós vamos chegar lá ainda. Por que ele está falando no passado também glorificou? É um tempo passado, mas com um efeito futuro. Se a frase não estiver boa, eu forjei por isso, não deve. É um tempo passado que está com efeito futuro. Eu brinco que a frase que se segue resume melhor. É como se Deus estivesse dizendo: considere feito. Isso não é apenas uma promessa. Está estabelecido. O Senhor o disse, assim será. Que se cumpra. Considere feito, considere realizado. E o Espírito Santo atuando em nós. É selo de Deus, é garantia de que isto vai efetivamente acontecer. Então Ele glorificou, aleluia, bendito seja. Assim será. Em breve, cabalmente, vai se cumprir com perfeição. Mas, irmãos, então este é o bem maior de quem o apóstolo Paulo está falando, a respeito do que ele disse: todas as coisas cooperam para o fim que Deus determinou para vós. Todas as coisas cooperam para a glorificação que projetou para nós. Então, este efeito é maravilhoso, é tremendo, né? São 6 efeitos, mas este é o selo, é a garantia. Está dizendo, pela ação e pela atuação do Espírito Santo, essas coisas estão garantidas. Aquilo que já aconteceu desde antes da fundação do mundo, foi estabelecida para este fim glorioso, né? Então, quando nós lemos lá no versículo 23, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, isto é, quer dizer, a redenção do nosso corpo.
a transformação, a glorificação. Um corpo que não mais se corrompe, não mais morre, não mais se destrói, não mais adoece. Quando ele diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, é o mesmo caso. Considere feito. Ele vai fazer em breve, cabalmente, né? Porque todos estamos ansiosos, aguardando na esperança a redenção do nosso corpo. E pelo profeta Jeremias, diz a palavra do Senhor: eu é que sei. Capítulo 29, todos sabem de cor, não é? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Mal aqui, subentenda-se guerra. Contrário de paz, o que é? Guerra. Então, pensamentos de paz e não de guerra. O Senhor desfez a inimizade para dar paz conosco. Nos faz pensar, né, nestas coisas. Que coisa maravilhosa, bendita. Ele nos escolheu para ter paz, intimidade conosco. Paz, para vos dar o fim que desejais. Embora as pessoas não tenham consciência, está impresso: há um Deus, eu quero ter paz com Ele. Há um Deus que somente Ele pode preencher o meu vazio. Eu busco, eu corro atrás de uma coisa, de outra. Eu quero riqueza, eu quero bens. E às vezes a gente vê lutas, tribulações, dificuldades. Não desanimem. Todas as coisas cooperam para o bem, para o fim, para o propósito que Deus determinou. Né? Buscar-me-eis, então. Olha, muitas vezes a gente aplica esse versículo já para o presente, porque nós de fato buscamos a Deus. Buscamos a Deus e me achareis, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se depender de nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós não o acharemos. Eu creio que esta promessa se cumpre plenamente quando estivermos na sua presença, sem impedimento nenhum, corpos glorificados. Assim como podemos ter a intimidade, né, de entrar no quarto do cônjuge, para conversar, para falar, para pedir algo, para fazer algo. Nós teremos essa intimidade também com o nosso Senhor. Eu aqui sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem, de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Figura clara de quando o Senhor expulsa o homem do paraíso e tem a separação. Haverá um momento em que ele vai congregar todos os seus filhos, de todas as épocas e de todas as nações, e seremos um só povo na sua presença. Esta obra está garantida pelo sexto efeito, a atuação do Espírito Santo, que definitivamente estabelece o propósito de Deus para conosco. Então, esta é a conclusão, que é o cumprimento daquilo que Ele pré-ordenou. Tudo se cumpre, se estabelece, é o plano da salvação, realizada, concretizada pela ação do Espírito Santo. É a causa do efeito. Considere feito. Considere feito. É um plano eficaz que cumpre um propósito eterno daquele que tem tudo em suas mãos. Todas as coisas cooperam
para o bem, para a plena realização dos propósitos de Deus para a nossa vida. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tem a respeito de vós, diz o Senhor. Meus irmãos, tem 3 lições, 3 aprendizados importantes quando nós ouvimos essas coisas. O que nos constrange a fazer? Talvez você sinta, pelo poder do Espírito Santo, constrangido a agir de alguma maneira. Uma aplicação toda especial que é dada pelo Espírito Santo a você. Às vezes, a gente fica meio desatento. Já estou terminando. Na escola dominical não, né? Mas a confiança em Deus deve saltar aos nossos olhos, ao nosso coração. Confiar nas palavras do Senhor nosso Deus, nas suas promessas. Todas as coisas cooperam para um propósito. Não perca a confiança. Não desanime. Continue gritando contra a esperança. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar meu tesouro, a minha glorificação. Continue firme nessa confiança. A outra é a gratidão. Que bênção o Espírito Santo de Deus. Quantos efeitos maravilhosos. Nós não nos lembramos de dar graças a Deus pela ação poderosa do seu Espírito em nós. Bendito seja o Senhor. A salvação pertence ao Senhor, toda ela. Ele fez o plano, executou em Jesus e aplicou em nós através do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, nós devemos ter com isto toda a confiança para pregar o Evangelho. Não será em vão, porque o Senhor ainda tem os seus escolhidos. Sabe quando é que Jesus vai voltar? Quando se completar o número dos seus escolhidos. Ele já voltou? Ainda tem que se completar o número. Portanto, a nossa pregação não é vã. Não é à toa, não é perda de tempo. Ah, mas eu não sei quem vai querer, quem não vai. O Senhor sabe e o escolheu, né? O preordenou, predestinou, o chama através do quê, meus amados irmãos? Como é que Deus chama os seus escolhidos? Através da nossa pregação. Somos nós os instrumentos. Ele sopra. Quem toca somos nós. Nós falamos e o poder do Espírito chama eficazmente aqueles a quem Ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Então não é vão. Ah, mas ninguém quer saber, ninguém quer ouvir, é fato. Estão mortos, ninguém quer ver, ninguém quer ouvir. Ouvirão aqueles a quem o Senhor pré-ordenou. Cumpra a ordem. Aquilo que o Senhor estabeleceu. É nosso dever, é nosso compromisso. É nossa responsabilidade. Ah, mas se o Senhor já elegeu, Ele vai dar um jeito de chamar esse cabra aí. É você o jeito que Ele deu. Assim como o Espírito Santo é o Senhor Deus agindo, fazendo valer o seu propósito, dentro desta pré-ordenação e determinação, Deus colocou a nós, o seu povo, a sua igreja, para pregar e alcançar os seus escolhidos. O Espírito Santo vai estabelecer esse plano, vai capacitar, vai encher a nossa voz, a nossa boca, e vai ser palavras quentes, que vai queimar o coração, a mente, abrir o entendimento e converter pessoas. Não é você não, é o
o Espírito Santo. Você fala, Ele converte, Ele convence, Ele toca daqueles que o amam, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, bendito seja o Senhor nosso Deus. Queremos agora que a igreja consagre a sua vida ao Senhor, alguns instantes de oração silenciosa. Consagre sua vida. Ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essas aplicações, também o Senhor tem mais aplicações para você. Ouça a voz do Espírito e consagre dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu entrego a minha vida. Eu entrego as minhas palavras. O meu ser. Tu que destes a vida por mim, eu entrego a minha para o teu serviço. Consagre a sua vida ao Senhor em resposta à sua palavra nesta noite.